online de hoje, certo? Nós falaremos sobre placas de expansão e armazenamento, certo? Então, assim, é importante que vocês... Agora, né, a gente não tem como, né, dar a lida antes do material, né? Mas quem estiver vendo esse conteúdo gravado, né, de forma gravada, leia o material antes de começar a dar seguimento a esse conteúdo, certo? É muito importante. As páginas vão da 72 a 80, né? Então falaremos um pouco sobre placas de expansão e armazenamento, certo? No conteúdo anterior, né, falamos um pouco sobre processadores e placas de vídeo. Os processadores, né, a gente falou dos tipos de processadores, né, o que é o processador em si, a gente falamos que o processador é equivalente ao cérebro humano, né, ele que vai processar e vai ser toda a parte inteligente do computador vai ser feita nele, certo? Todo o processamento de cálculos, execuções de tarefas vai ser executado no processador, né? Falamos dos tipos de processador, Core, Dual, Core 2 Duo e Quad-Core, né? Falamos que o primeiro processador de 2 núcleos efetivamente foi o Core 2 Duo. Os processadores Core foram nos inícios, né, dos processadores, era só um Core físico e nada mais. O processador Dual foi uma tentativa inicial de fazer o primeiro chip de processador Dual Core com 2 núcleos, mas não conseguiu fazer efetivamente, e só posteriormente que com o Core 2 Duo foi de fato feito o primeiro processador com base em 2 núcleos, né? Então, assim, o quad-core, como o nome já diz, 4 núcleos, e assim já tem até celulares hoje com processadores de 8 núcleos, então assim, a coisa evoluiu bastante, certo? Uma coisa que eu devo ter esquecido de falar e mencionar no conteúdo online anterior é que a capacidade de integração, como assim, professor? O que é capacidade de integração? Capacidade de integração é a quantidade que tem, a capacidade que o chip, né, depois de um tempo, vai levar para diminuir e duplicar sua potência. Então, essa capacidade, né, os desenvolvedores de chip fazem de 16 em 16 meses, de 16 a 18 meses, certo? Cerca de um ano e meio por aí. Então, a capacidade de integração do chip vem dobrado. Isso está cada vez difícil. Por quê? Porque com a capacidade de integração, quer dizer o seguinte, que o chip, o que era feito no tamanho de 1, certo? O chip vai ter que, o que cabia em um chip, vai ter que agora caber 2 chips do que cabia um único chip. Então, a capacidade de integração, de diminuição das peças, da capacidade e do aumento da potência e do poder de processamento aumenta, e manter essa data de bater 18 meses está cada vez mais difícil, porque não tem como mais diminuir um chip e manter a mesma qualidade. Falando também das placas de vídeo, né, que é uma espécie de placa de expansão, vocês verão no conteúdo online de hoje, certo? Que vai estender e dedicar um vídeo àquele computador, certo? Mas, professor, como assim um vídeo? Tudo que precisar de processamento gráfico, certo? Seja jogo, seja programas de arquitetura, seja um simples vídeo em HD do YouTube, vai ser... Sim, Ronaldo, começou. Estamos fazendo uma revisão do conteúdo online anterior. CRA, se tiver alguma observação aí no chat, eu vou botar até no chat aqui para dar uma olhada. Então você vai me ajudando aí. Ok, o Ronaldo foi o último a falar. Certo, eu vou te falando. Vocês estão me ouvindo bem, direitinho, sem cortes? Manda um sim aí no chat que eu vou falando. Sim, aí falamos das placas de vídeo, né, que é um hardware dedicado, né, a fazer uma função de processamento de vídeo, né, processamento gráfico em si. Tranquilo? Então, se teve alguma dúvida no conteúdo online anterior, vocês podem tirar agora sem problema nenhum. Ou, se quiser deixar mais para frente na sessão de dúvidas, não tem problema, tiraremos lá na sessão de dúvidas. Tranquilo? Anotem só no chatzinho aí, para a gente não esquecer. Tá. Nos conteúdos online de hoje, né, falaremos um pouco sobre placas de expansão, sobre armazenamento. Mas quais tipos de mídia de armazenamento nós falaremos? Falaremos sobre DVD, HD e o SSD, certo? Tá. Para que serve uma placa de expansão, né? E o que é uma placa de expansão? Placa de expansões, né, nada mais é
como o nome já diz, é bem sugestivo, né? Expandir algum recurso, né? É uma placa que serve para expandir algum recurso. Seja ele USB, seja ele de vídeo, seja ele de áudio e seja ele de rede. Os mais comuns são áudio, vídeo e rede, certo? Então, para que serve uma placa de expansão? Nada mais é que colocar um recurso extra, nada mais que colocar um recurso extra no computador. Algo que não vem por padrão, certo? No computador. Ah, Rafael, mas aí uma placa USB você considera como placa de expansão? Sim, consideramos sim, sem nenhum problema. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, eu usava muito placa de expansão USB. Antigamente, quando surgiu as placas 3.0 de USB 3.0 de alta velocidade, o que eu fiz? Comprei a minha placa de expansão e coloquei lá no meu computador para aumentar a velocidade dos backups, né? Porque antigamente 2.0 era muito mais lento que 3.0, né? Ficava bem duro formatar um computador na época com essa velocidade, certo? Então, assim, era uma placa de expansão muito usada e muito útil, certo? Mas eu vou falar em 3 tipos que hoje são as mais usadas. Como eu falei de placa de vídeo no conteúdo online anterior, não coloquei a placa de expansão de vídeo aqui, certo? Coloquei outras placas que estão no material de vocês também, tranquilo? Tá. Quais são os 3 tipos de placas de expansão que eu coloquei aqui para vocês, certo? Os 3 tipos são áudio, captura de TV e FM e rede. Essa captura de TV e FM eu coloquei com base no material, só para explicar como funcionava antigamente, né, as placas de expansão. O primeiro recurso aí é o recurso de áudio, certo? O recurso de áudio, essa placa de áudio, era muito usada para fazer gravações e estúdio, né? Que assim, eu acho que tem uma galera muito jovem ainda no grupo aí, certo? Olha o áudio do computador. Testando áudio 1, 2, 3. Oi, 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 oi. Testando. É o áudio do Ronaldo. Ele não tá conseguindo ouvir, ele tá no celular. O Ronaldo acabou de sair, infelizmente ele acabou de sair. Mas ele voltou já. Voltou. Certo. Sim, você está falando com ele pelo chat, né? Eu pensei que fosse o meu áudio aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Que não está aparecendo aqui. Certo, beleza. Massa. Agora deu certo, o Ronaldo tá ouvindo. Ótimo. Obrigado, CRA. Obrigado pela força aí. Sim, antigamente a placa de áudio era usada muito para fazer aqueles slides, show, gravação, né? Que o cara narrava, né? O casamento do cara ia ser gravado. Aí o cara colocava no estúdio bem interessante, falava lá, aí começava a narrar os fatos, né, daquele evento ali e usava essa placa tanto para melhorar o áudio e tanto para colocar microfone, colocar fone de ouvido, colocar outros recursos aí para de fato fazer um estúdio nessa placa. Olha a quantidade de entradas que tem aqui nessa placa, né? Tem uma vermelha, tem uma rosa, uma azul, uma verde. Então, assim, essas aqui, né? Tem entrada de microfone, saída de áudio. Tem alguns outros recursos aí que eu não lembro, faz muito tempo que eu não vejo uma placa dessa, que era utilizada antigamente. A placa mais comum é a placa de rede, seja ela cabeada ou seja ela wireless, certo? Então eu botei um exemplo de placa wireless aqui, que hoje essas placas de expansão já vem no modo USB, certo? Ela está aqui PCI só para vocês verem como funcionava antigamente, né? Hoje no USB tudo é espetado, funciona até, se brincar, funciona até um conversor de cabo HDMI VGA por USB. Então é uma coisa absurda o que uma porta USB pode fazer hoje. Mas antigamente era a porta PCI que fazia esse caminho, certo? Essa comunicação da placa de rede, né? Eu tenho um computador que está no meu quarto, mas eu não quero lançar um cabo até meu quarto, que é muito trabalhoso, minha casa não permite, não tem fácil acesso. Colocava-se uma placa dessa, Wi-Fi, né, no computador, e a partir disso, o computador começava a ter rede Wi-Fi sem nenhum problema. Eu colocava a minha rede, tanto Wi-Fi, né, quando tinha um computador no quarto,
e colocava também uma placa de rede dedicada ao meu computador, que era a placa quando ficou logo no início da placa de 1000, né, velocidade de 1000, de gigabit, que antigamente funcionava em 100 e eu coloquei a minha a 1000. E eu coloquei um equipamento também a 1000, fiz a obrigação, obriguei a minha operadora de telecom, ó, quero que troque para 1000 velocidade, eu vou comprar uma placa de expansão em 1000. Então assim, foi no momento da troca, eu coloquei a minha rede cabeada, uma placa de expansão com a velocidade 10 vezes mais rápida. Então ganhei muito com isso também. Então as placas de expansão antigamente usavam-se muito para literalmente expandir um recurso que não vinha por padrão no computador, certo? A placa de captura de TV hoje não é mais utilizada, mas era muito utilizada a placa de TV FM. Hoje, né, com o advento do YouTube e os streams de vídeo, de áudio e Spotify, né, infelizmente essa placa aí, quem tem é só relíquia mesmo para dizer, olha, eu tenho uma placa e era assim que funcionava, eu sou raiz e usava dessa forma, certo? Mas é uma placa inútil. Funciona hoje para TV aberta? Funciona. É claro que tem que ser a digital, tá? As analógicas não funcionam mais porque o canal analógico está sendo usado para 4G hoje em dia, né? Então, assim, essa placa era muito usada antigamente porque era muito mais barato comprar uma placa dessa e assistir no monitor do que uma placa dessa custava 100, 150, 200 reais do que comprar uma TV de 1000. Então era muito mais viável. Então para uma pessoa que quebrava o galho ali sempre estava no computador, né? Que hoje em dia é muito mais comum a gente estar em frente ao celular, ao computador, enfim, é muito mais comum ter essa rotina, né? Antigamente não tinha essa rotina, mas quem já trabalhava com informática sempre no computador, então ficava já utilizando o computador para tudo. Então essa placa de captura de TV foi o início, né? Que veio aí para saber a transferência de áudio por placa e vídeo também por placa. Tá, armazenamento. Né? Armazenamento, nós falaremos um pouco sobre o DVD-ROM, o HD e o SSD. Tranquilo? Tá. Qual a finalidade de utilizar essas mídias para armazenamento? Certo? Tá. Hoje em dia é uma mídia pouco utilizada, mas antigamente era uma mídia muito utilizada. O CD era muito utilizado para arquivos de música e o DVD para arquivos de vídeo, né? Então vocês quando passavam ali no Alecrim ou nos bairros aí, vinha sempre um cara, né, vendendo ou CD, né? Um MP3 aí com 50 bilhões de música da banda Calcinha Preta, meu amigo. E aí, a live do Safadão perde um pendrive ou um DVD de Calcinha Preta. Aí botava a música de Calcinha Preta aí até dar uma dor. Aí pronto, botava no CD, então era utilizado muito o CD para mídias de MP3 na época, né, que era o arquivo de música, e o DVD para vídeo, né? Então assim, muito se difundiu esses armazenamentos, né? Que era o HD, o DVD de 4.7 GB, né? Então o DVD de 4.7 GB era muito usado para vídeo. Depois de um tempo que veio os consoles como Xbox e PS3, que veio o HD, que é esse que está na foto aí para vocês, certo? É o DVD 8.5 GB, ou seja, como os consoles aumentaram bastante, né, o poder de gráfico deles, então exigiu que na construção dos jogos exigiu um armazenamento bem maior, né? Porque um gráfico de um jogo que antigamente era 4 GB dobrou, né, de um console para o outro, de um PS2 para um PS3. Então, assim, a qualidade aumentou bastante e exigiu a mídia, né? Antigamente não tinha ainda disseminado o HD externo como tem hoje, né? Então, assim, usava-se muito essa mídia. Hoje, usa-se muito essa mídia? Não. É uma mídia pouco usada, raramente usada. E, assim, acho que nem tem mais leitor de DVD nessas casas aí. Hoje é tudo Netflix, Spotify, YouTube, Amazon, né? Enfim, tem outras aí, empresas que vendem esse tipo de soluções, né? De áudio e de vídeo, que fizeram com que o DVD e o CD se tornassem obsoletos, certo? Tá,
SSD e HD. Vamos lá. É importante vocês saberem a diferença entre eles, certo? E o que foi aprimorado ao longo do tempo. Mas primeiro, por que é importante vocês saberem a diferença entre eles? Terá um momento da vida de vocês que vocês vão trabalhar com TI, seja de forma direta, querendo ou não. Porque se o seu familiar, no pior caso, se o seu familiar souber que você fez um curso no Sebrae profissionalizante, dizendo, olha, você fez o curso de hardware do Sebrae, ajeite aqui meu ar-condicionado, vamos botar para você ajeitar ar-condicionado, geladeira, vamos pedir para você ajeitar tudo, porque o cara que mexe com hardware acha que mexe com tudo. Mas vai chegar um tempo que vão pedir, olha, eu estou precisando comprar um armazenamento para mim. Qual HD você indica? Então é nesse momento que vocês vão saber a importância de saber a diferença entre HD e SSD. Seja para um amigo, seja para um vizinho, seja para um familiar ou até mesmo para um cliente. Esse ponto de saber quem vai ser o que é importante vocês saberem na hora de discriminar para o cliente. Então é muito importante vocês saberem disso. Tá. O que são discos de armazenamento, né? Pessoal, disco de armazenamento eu vou generalizar, né? Tirando o SSD aí e o HD. Na verdade, unificá-los, né? Mas disco de armazenamento nada mais são que mídias que vão armazenar dados. Nada mais que isso. Ah, mas professor na internet só pensa assim. São mídias que vão armazenar dados. Nada mais. Pendrive é uma mídia que armazena dados? Sim, é uma mídia que armazena dados. Imagine um HD como um pendrive gigante. Pronto, basicamente isso. É isso que vocês têm que entender e colocar na cabecinha de vocês. Tranquilo? O que foi aprimorado ao longo do tempo? Pessoal, primeira coisa que foi aprimorada ao longo do tempo, e quando se fala de tecnologia, o aprimoramento sempre vem com o tamanho, certo? O HD convencional tinha 3 polegadas e meia, certo? E o SSD ficou em torno de 2 polegadas e meia, ou seja, diminuiu 1 polegada aí do tamanho de um HD convencional para o SSD, tranquilo? Uma coisa que tinha muito, que atrasava muito, deixava o computador muito lento, era a questão de motor, o disco, né, do HD e o cabeçote, certo? Essa pinça aqui que vocês estão vendo, certo? O ponteiro do mouse está aparecendo aí para vocês também. Essa pinça aqui, esse motor aqui, que faz a pinça ir buscar o dado no setor, e esse disco aqui são as peças mais importantes do HD, mas são as peças que não tem mais no SSD. O SSD tem uma cache, um controller e uma memória, um cache, um controller e um conjunto de bancos de memória aqui, certo? Que é parecida com o do pendrive, que é a memória flash. Ou seja, não tem mais o disco, não tem mais o motor, não tem mais essa pinça aqui, certo? Que vai a agulha buscar de um dado num setor e outro, numa trilha e numa outra. Então, assim, isso fez com que o SSD se tornasse a coisa mais fantástica do mundo, certo? Em termos de desempenho. Ah, Rafael, além disso, o que melhorou? O HD e o SSD, qual dura mais? Ainda o que dura mais é o HD, certo? Porque depois de um tempo o SSD tem uma vida útil. Então, quando vocês forem comprar o SSD, pessoal, depois de um tempo esse SSD vai ficar lento, é normal. Porque ele vai ter uma quantidade de horas que ele vai ser utilizado ali, garantida pelo fabricante. O fabricante vai garantir, olha, eu garanto 1000 horas aí que esse HD vai funcionar dentro do padrão. Se passar disso aí, a gente não garante mais. Mas se passar, pode funcionar também, não é boa. Mas se passar, já é lucro para você. Então, assim, você tem que mencionar o que a pessoa quer. Perfil 1. Perfil 1 de pessoa que pode usar um HD ou um SSD. A Renata é uma mãe que acabou de ter um bebê, certo? Ele acabou de fazer 1 ano e tem muitas fotos. Começou a armazenar fotos desde o primeiro dia de nascido do garotinho. E quando completou 1 ano,
fizeram o aniversário de 1 ano dele. Ou seja, 1 ano só de foto armazenada. Qual estrutura de armazenamento vocês iam indicar nesse caso? Pessoal, a primeira coisa que você vai ter que ver é a quantidade de preço relacionada à quantidade de armazenamento. Hoje, quem é mais barato, HD ou SSD por giga de dado? Hoje, por giga de dado, é o HD, certo? Um HD de 1 TB é bem mais barato que um SSD de 1 TB. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, mas eu nem sempre vou estar acessando esse dado. Outro ponto. Se não vai ser um dado frio, não vai ser um dado quente, vai ser um dado frio, então é outro ponto que você deve levar em consideração, porque isso é um ponto positivo para o HD. Se não vai ser dados sempre usados ali, HD vai ficar na vantagem. Então, nesse perfil da Renata, o melhor a ser indicado é o HD. Agora, Rafael, que vive trabalhando com coisa de TI, pesquisando, baixando, sempre utilizando os downloads, abrindo arquivo constantemente de relatório e tudo, sempre mantém os dados mais quentes ali no computador dele. Quando pega um dado frio, bota no HD externo dele, qual a mídia de armazenamento que ele vai utilizar? Melhor, HD ou SSD? Claro que o SSD. Até mesmo porque o meu HD, ou desculpa, o meu SSD, ele tem só 128 GB de memória. Ou seja, se ele só tem 128 GB de armazenamento, eu nunca topei meu SSD. Por quê? Eu sempre uso o meu HD externo, se eu quiser salvar uma foto, alguma coisa, um dado mais frio no HD externo, e uso o SSD para os dados mais quentes, que eu estou sempre usando. Geralmente o que eu faço, edição de vídeos dos conteúdos online do Sebrae. Então são dados quentes que eu estou sempre utilizando ali, fica lá no meu SSD. Então, utilizei, passaram algumas semanas, armazeno ele no HD externo, deixo lá salvo, ou até mesmo numa nuvem, tranquilo? A tendência, pessoal, é que os computadores não tenham mais essa mídia, né? Bote um HD, ou na verdade um SSD de baixo armazenamento só para instalar o sistema operacional, né? E o resto pegue tudo pela rede, né? Armazenamento de dado frio, né? Que é aquele dado que você não pega constantemente. Joga para onde? Nuvem. Então vai ser sempre... A gente vai fazer um plano de nuvem recentemente. Então o futuro vai ser o armazenamento em nuvem. Tranquilo? Pessoal, ficou claro? Tá claro até aqui? Fale no chat se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa. Chat. Ninguém. Pessoal, tá me ouvindo? Beleza, tudo certo. CRA, me ajuda aí, CRA. Busca esses meninos aí. Essa galera hoje tá dormindo. Essa turma não costuma dormir, não. Costuma participar muito. Tá participando pouco hoje. O pessoal tá falando pouco. E aí, senhores? Dúvidas até aqui? Abra o microfone, fale no chat, que eu sempre gosto que vocês falam. Sempre tiram dúvidas. Não, professor. Aqui agora tá tudo certo. Até agora tá tudo certo. Beleza, Firmino. Show. Tá me ouvindo bem? Me ouvindo direitinho? Opa, tem uma dúvida aqui Sim. no chat. No caso, esse SSD seria o pendrive? Ronaldo, não. O SSD usa uma memória parecida com a do pendrive. Só fiz a analogia para vocês terem noção. Mas o SSD é uma espécie de HD, certo? Com outra estrutura. Sem um disco, sem essa agulha mecânica, sem essas partes mecânicas. Se você ver aqui, ó, o HD é esse da esquerda e o SSD é esse da direita. Onde se encaixava no computador um HD, vai encaixar o SSD da mesma forma. A estrutura vai ser a mesma, não vai mudar nada. Tranquilo? Alguma dúvida a mais, pessoal? Mais alguém? Bom, pessoal, eu vou fazer uma revisão do conteúdo. Quem tiver dúvida, a gente tira no próximo tópico. Tranquilo? Bom, pessoal, o que nós falamos hoje? Nós falamos um pouco sobre os tipos, né, de placas de expansão, né? Falamos o que é uma placa de expansão. Nada mais é uma placa que tem por finalidade expandir algum recurso que não veio no computador por padrão de fábrica,
certo? Falamos da placa de rede, falamos da placa de captura de TV, falamos da placa de áudio, né? Então, assim, esses são os exemplos mais comuns e que eram mais comuns de placas de expansão da época. Hoje, a gente usa mais a placa de expansão via USB, né? Porque tá bem mais cômodo, porque antigamente só tinha a conexão PCI. Então, mudou-se muitos conceitos aí em relação à placa de expansão, mas funciona ainda de boas isso aí, tranquilamente. Outra coisa que a gente falou hoje foi em relação às mídias de armazenamento. Falamos do CD, do DVD, né? Falamos que o CD tinha o perfil de armazenar música, né? O DVD, como eu sempre falei, quem não passou num bairro e não viu alguém vendendo DVD de uma banda de forró é porque não viveu ainda. Mas antigamente existia isso. Quem for mais jovem aí, existia esse tipo de armazenamento. Ou seja, o DVD que tinha maior capacidade era utilizado para gravar vídeos, jogos dos consoles da época. E o CD geralmente para mídias de música, né? Falamos sobre o SSD e o HD. Falamos da evolução entre eles, falamos o que melhorou, o que mudou entre um e outro, começando pelo tamanho, velocidade. Um tinha uma estrutura de mais mecânica, o outro mudou essa estrutura. Falamos das peças que tem em cada um. Então, assim, é importante, né, que vocês anotem isso, sempre anotem, tomem nota, porque quando for na hora de resolver o exercício de fixação, tá tudo ali, vocês podem consultar o caderno e responder se tiverem alguma dúvida, tranquilo? E até porque vocês, quando anotam, já fazem uma primeira revisão, né? À medida que estão anotando ali, vocês estão fazendo já um exercício de fixação, um exercício de decorar, de aprender aqueles conceitos. Tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online, né, eu vou ensinar a configuração de boot no setup e a instalação do Windows 10. No material de vocês tem o Windows 7. Mas por que eu não vou ensinar o Windows 7? Seria um ótimo sistema para aprender. Gosto muito do Windows 7. Mas recebemos recentemente, né, uma notícia que o suporte da Microsoft para o Windows 7 terminou. Então, assim, não é viável indicar o Windows 7 mais para ninguém, porque não vai existir mais nenhuma atualização de segurança, atualização de software, de sistemas, de drivers. Ou seja, a Microsoft não se compromete com nada mais que isso. Na prática, o que está acontecendo com o Windows 7 é o seguinte: estão deixando até de atualizar os navegadores, né? Então, também complicaram até navegar na internet com eles. Então, eu peguei alguns clientes aí meu reclamando do Windows 7 e já estou atualizando para o Windows 10. Tranquilo? Pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo online de hoje, certo? E dúvidas, quero saber aí, estão abertas a temporada de dúvidas aí. Mandem perguntas aí no chat, por áudio. Essa turma participa mais, estou esperando que vocês participem mais, viu, pessoal? Mandem aí as perguntas, questionamentos, estou no aguardo. Também, professor, eu estou usando só o Windows 10 mesmo agora, do 8.1 para o 10. Sim, O 7 não estou utilizando mais não. Sim, a questão de drives melhorou bastante, a instalação de drives melhorou bastante, e tem até o suporte, né? O suporte, isso aí, pronto. Peguei o notebook da minha sogra essa semana, ela tinha gravado para um concerto, o cara botou o Windows 7, aí nem veio a câmera, a webcam do notebook, nem nada, aí eu botei o 8.1, pronto, nele já veio tudo já, instalou a câmera, instalou o drive de som, normal. A ideia do conceito, né, é ser plug and play, né? A ideia é plugar o dispositivo e ele já funcionar. A Microsoft melhorou bastante isso aí. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Foi. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu, Rafa. Oi, quem fala? Ô, Ronaldo. Ronaldo, fala aí, Ronaldo. Acho que seu ventilador tá ligado aí. A questão do Windows 7, 8. Uma vez cheguei a usar o 8 no computador do meu irmão, ele travava demais, né? Aí eu não atualizava o Windows, não sei que era
Se era o programa do computador ou se era o próprio programa do Windows. Sim. Seria o que esse... O que a gente pode fazer, né? Eu vou explicar na instalação do sistema operacional para vocês, que o sistema operacional em si tem que ter os pré-requisitos mínimos para ser instalado. Ou seja, não adianta você instalar um Windows 8 ou 8.1 no computador que não tem os requisitos mínimos para atender aquele sistema operacional. Então, a primeira coisa que eu vou explicar no próximo conteúdo para vocês é os requisitos mínimos, os requisitos básicos, se o computador é de 32 bits, 64 bits, como ver isso. Então, vocês vão aprender tudo isso. Vai ser uma coisa bem interessante para vocês analisarem, terem noção. Porque se isso não for bem dimensionado, vai dar problema. Pode falar. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Não, a dúvida era só essa. Mas que quando ele comprou o computador também, o Windows já havia instalado nele. Ah, entendi. Já vem de loja. A configuração do Windows 8, ele travava muito. Entendi. Era um positivo. Ah, entendi. Ele travava muito, ele queria fazer atualização, eu queria formatar o computador, mas aí, na época eu não sabia de nada dessas coisas, entendeu? Mas hoje em dia, assim, Acontece. um pouco mais de conhecimento, resolver para ele. Sim. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ronaldo, dúvida pertinente. Firmino também falaram sobre sistemas operacional, mas alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum conteúdo, CRA, alguma observação aí, fale sobre o exercício de fixação. Não coloquei nem no slide aqui para deixar a porta aberta para o CRA falar e mencionar sobre o exercício de fixação. Eu vim no CRA. Boa noite, gente. Boa noite. Referente aos exercícios, como eu sempre deixo para vocês, né, a importância de fazer, porque além do conhecimento, vocês também vão obter frequência, certo? Coisa, às vezes eu mando a planilha, aí tem aluno que manda para mim, Josi, eu fiz tal dia e não tá aí. Gente, pode me falar que eu corri, tá? Quando tiver errado, porque eu faço um monte de planilha todos os dias, né? Às vezes eu erro alguma coisinha. Mas vocês podem me falar que eu edito, tá certo? E continuem fazendo exercício. A turma de vocês é muito boa quanto a isso. Estão sempre me enviando no prazo. E se algum dia não puder me enviar no prazo, pode me informar que a gente dá um jeito. Tá certo? Pessoal, entenderam aí o recado da Josi? Manda aí um certo, Josi, no chat. Estamos conversando por hoje. Tá ok. Ok. Ótimo, beleza. Pronto, é só isso então. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Uma boa noite para vocês. Até o próximo conteúdo online. Valeu.